Você sabe o que é o montanismo? O montanismo foi um movimento herético cristão que surgiu no século II depois de Cristo, fundado por Montano, um ex-sacerdote pagão convertido ao cristianismo. Esse movimento teve grande impacto na igreja primitiva, devido ao seu caráter profético e rigor moral extremo. A igreja cristã respondeu de maneira firme às suas doutrinas, opondo-se às suas práticas e crenças. A seguir, veremos as principais doutrinas do montanismo e a resposta da igreja, com base em uma perspectiva reformada. Doutrinas do montanismo. O montanismo teve 3 características centrais. Revelação profética contínua. Montano afirmava que ele, juntamente com 2 profetisas, Priscila e Maximila, recebiam novas revelações diretamente do Espírito Santo. Eles acreditavam que estavam vivendo nos últimos dias, e Montano se considerava o porta-voz do Espírito Santo, trazendo uma revelação nova e superior àquela dos apóstolos. Montano afirmava que o período da revelação profética não havia terminado e que ele era o líder de uma nova era do Espírito. Para os montanistas, as revelações recebidas eram vistas como tendo autoridade igual ou superior às Escrituras e ao ensino apostólico. Eles defendiam uma nova era de revelação contínua e pregavam que a igreja precisava seguir essa revelação profética para manter a verdadeira fé. A verdadeira ascetismo rigoroso. O montanismo promovia um rigor moral extremo, incluindo jejuns prolongados e a defesa do martírio voluntário. Eles acreditavam que, para serem fiéis à nova revelação do Espírito, os cristãos precisavam viver uma vida de grande austeridade e pureza. Priscila, uma das profetisas montanistas, alegou que a Nova Jerusalém logo desceria em Pepusa, na Frígia, o que aumentava o senso de iminência do fim dos tempos e a necessidade de pureza extrema. O movimento encorajava um comportamento radicalmente ascético, o que levou muitos a abandonarem os compromissos normais com a sociedade, incluindo o casamento e os confortos materiais. Expectativa apocalíptica. Doutrina. O montanismo era caracterizado por uma forte expectativa apocalíptica. Eles acreditavam que o retorno de Cristo era iminente, e que uma nova era do Espírito Santo estava em andamento, na qual os verdadeiros crentes deveriam estar prontos para enfrentar perseguições e tribulações finais. Montano pregava que o fim do mundo estava próximo, e que os cristãos deveriam preparar-se para o iminente juízo divino. Consequência. Essa crença levou os montanistas a buscarem o martírio, vendo-o como um meio de alcançar uma maior proximidade com Deus. Eles rejeitavam a ideia de adiar o martírio ou fugir da perseguição, acreditando que o verdadeiro cristão deveria enfrentar com coragem o sofrimento por Cristo. Resposta da igreja ao montanismo. A igreja primitiva reagiu contra o montanismo de várias maneiras, enfatizando a suficiência das Escrituras e a tradição apostólica, além de rejeitar o rigorismo moral e a busca exagerada por revelações proféticas. Suficiência da revelação apostólica e das Escrituras. Resposta. A principal resposta da igreja primitiva ao montanismo foi reafirmar que a revelação dada por Deus na pessoa de Jesus Cristo e através dos apóstolos era completa e suficiente. A igreja rejeitava a ideia de que novas revelações, especialmente as promovidas por Montano e suas profetisas, pudessem substituir ou complementar a mensagem contida nas Escrituras e no ensinamento apostólico. Os pais da igreja, como Irineu de Lyon e Tertuliano, argumentaram que a era da revelação profética terminou com os apóstolos, e que a verdadeira doutrina cristã já estava estabelecida na Bíblia e na tradição apostólica. Irineu, em sua obra Contra as Heresias, defendeu a continuidade da fé, conforme ensinada pelos apóstolos, e transmitida à igreja, rejeitando qualquer tentativa de acrescentar novas revelações, além do que já havia sido dado. Combate ao ascetismo excessivo. Resposta.
A igreja primitiva também condenou o ascetismo rigoroso promovido pelo montanismo. Embora a igreja valorizasse o jejum, a oração e a disciplina espiritual, o rigorismo extremo dos montanistas era considerado exagerado e prejudicial à vida comunitária cristã. Os líderes da igreja criticaram a visão de Montano sobre o martírio, que encorajava os cristãos a buscarem ativamente a morte, em vez de se protegerem ou viverem suas vidas em testemunho da fé. A igreja ensinava que o martírio era honroso, mas não deveria ser buscado de maneira voluntária e irresponsável. Rejeição do apocalipticismo exagerado. Resposta: a expectativa apocalíptica radical dos montanistas foi também amplamente rejeitada pela igreja. Embora a igreja primitiva acreditasse no retorno de Cristo, ela condenou as predições montanistas sobre o fim dos tempos e sua expectativa de que a Nova Jerusalém desceria em um local específico, como Pepusa. A igreja destacou que o retorno de Cristo era um mistério e não podia ser predito por revelações humanas. A ênfase foi colocada na necessidade de estar espiritualmente preparado, mas sem aderir a uma visão apocalíptica extrema que promovesse o pânico e o abandono da vida normal. Exclusão de Montano e seus seguidores. Resposta: o montanismo foi eventualmente declarado herético e seus seguidores foram excomungados da igreja. Sínodos regionais foram convocados para lidar com o movimento e condenar formalmente suas doutrinas. Um dos primeiros líderes da igreja a lidar diretamente com o montanismo foi Epifânio de Salamina, que no século IV escreveu sobre o movimento e descreveu seus erros teológicos em sua obra Panarion, que listava as heresias que ele combatia.